Recording in progress. Queridos amigos, alô rapá, mais uma reunião do Rochinol Canta, que estava ausente, que o coração chorando, e ele retornou com toda a satisfação para todos nós ver todos os amigos. O Grupo Rochinol Canta é um grupo de estudo Bahá'í que sempre procura trazer pessoas que têm capacidade, têm conhecimento, escritores, desenvolvedores de informação para nos esclarecer, para nos ajudar. Hoje, Marco Oliveira. Que satisfação incrível em tê-lo conosco, uma pessoa de um cabedal de informação incrível. Marco Oliveira, seja muito bem-vindo para nos trazer a sua fala sobre os evangélicos, sobre os evangelhos. Seja bem-vindo, Marco. Fique à vontade. Obrigado, João. Eu ia pedir aos amigos que colocassem os microfones em mudo para não haver eco. Muito obrigado. Vou partilhar o meu ecrã. O microfone está mudo, Marco. Eu não estou a conseguir partilhar o ecrã com som, portanto eu vou ler as leituras que aparecerem aqui, não tem problema. Eu queria começar por dizer que agradeço a presença de todos, que é muito bom ver que este tema dos evangelhos, das origens do cristianismo, desperta um interesse significativo entre os Bahá'ís. E para os Bahá'ís de origem cristã é fundamental saber correlacionar os ensinamentos Bahá'ís com a história e os textos bíblicos. Eu próprio, que nasci numa família católica, eu senti essa necessidade. No entanto, eu muito cedo percebi que sabia pouco sobre o cristianismo, sobre os seus ensinamentos, sobre os seus textos, sobre as suas tradições. Eu tinha aquilo que se chama conhecimentos de uma catequese básica. Aliás, a maioria da sociedade portuguesa sabe pouco sobre o cristianismo. Há aquilo que se chama uma erosão do conhecimento religioso. E, por outro lado, o material Bahá'í sobre o cristianismo também não me ajudava muito. Lembro que havia sempre livros que se focavam sobretudo em profecias e na ênfase da interpretação simbólica dos textos bíblicos. E, portanto, muito cedo eu senti uma necessidade de ir às bases das crenças cristãs, de as estudar com objetividade. E por isso acabei por preparar uma série de apresentações sobre temas cristãos. Alguns de vocês provavelmente lembram-se disso. Falei dos 10 mandamentos, falei do credo, falei do Pai Nosso, falei da Dei Verbum, enfim, por aí fora. Ora, eu agora proponho-me fazer algo mais profundo. Eu proponho-me estudar e analisar os Evangelhos. Esta é, portanto, a primeira de 6 sessões. Esta é uma sessão introdutória e o que tem aí são os tópicos que vamos focar nesta sessão introdutória. Só uma nota prévia. A tradução da Bíblia que eu estou a usar é a tradução católica dos monges capuchinhos. As traduções das Escrituras Bahá'ís são de minha autoria. Então, o que é que nós podemos começar por dizer sobre a Bíblia, sobre o Novo Testamento, sobre os Evangelhos? A Bíblia
é o livro mais vendido e mais lido no mundo ocidental. Mas também é o livro mais mal entendido, mais mal interpretado e mais mal utilizado. E só por isto já merece ser estudado. Mas depois também há razões religiosas, históricas e até literárias para ler a Bíblia. E mesmo para quem não é religioso, para quem não é cristão, há bons motivos para estudar e tentar compreender o Novo Testamento. Para os Bahá'ís de origem cristã, este livro mostra-nos uma parte significativa das nossas raízes espirituais e culturais. Porque nós, quando aceitamos a fé Bahá'í, nós não perdemos as nossas identidades cultural e espiritual. Nós apenas as entendemos de outra maneira e as desenvolvemos de outra maneira. Os Evangelhos são as peças centrais da Bíblia cristã. São textos que nos relatam a vida, os ensinamentos e a morte de Jesus Cristo. Foram redigidos, copiados, reunidos e adotados nos primeiros séculos do cristianismo. E nos primeiros séculos havia muitos cristianismos. As escrituras cristãs refletem essa diversidade. E ao contrário do que muita gente imagina, aquele cristianismo dos primeiros séculos não era uma religião uniforme e monolítica. Havia muitas igrejas locais, não havia uma autoridade centralizada, não havia um corpo de ensinamentos homogéneos. E havia até algumas igrejas que antagonizavam e rivalizavam entre si. Entre os cristãos havia os chamados judeus adocionistas, também chamados ebionistas, que acreditavam que Jesus Cristo tinha sido um homem notável, mas não divino, tinha sido um seguidor da lei judaica, que tinha sido adotado por Deus para ser seu filho. Havia os marcionistas, que acreditavam que Jesus Cristo não tinha um corpo material, que não nascera humano, que apenas tinha uma aparência humana. Estes marcionistas rejeitavam o judaísmo e a lei e as escrituras judaicas. E depois havia vários grupos gnósticos que afirmavam que tinham recebido um conhecimento especial de Jesus Cristo. Acreditavam que Jesus se tinha tornado divino quando tinha sido batizado e que ascendera aos céus antes de ser martirizado. E além destes grupos, havia um outro grupo que podemos chamar de proto-ortodoxos, que acreditava que Jesus Cristo tinha sido uma única pessoa, simultaneamente humano e divino, que tinha trazido a salvação, que os apóstolos tinham registado corretamente os seus ensinamentos e que esses textos tinham sido passados aos seus seguidores. Ortodoxos, de ortodoxia, que significa a crença verdadeira. Este grupo proto-ortodoxo tornou-se dominante a partir do século IV. Ora bem, esta diversidade de cristianismos manifestava-se na diversidade de crenças, na diversidade de escrituras. Escrituras essas, das quais algumas vieram a fazer parte do Novo Testamento. Os 4 evangelhos que hoje conhecemos eram uma parte dos muitos textos que circulavam entre as primeiras comunidades cristãs. Existiam outros textos que também eram aceitos como escritura em algumas comunidades. E alguns desses textos são os chamados apócrifos. Os 4 evangelhos foram ganhando importância e começaram a ser referidos primeiro por São Justino, no século II, que lhes chamou Memórias dos Apóstolos. E depois, na geração seguinte, Santo Ireneu viu a sua importância e atribuiu-lhes autores. Ou seja, o cristianismo é mais antigo do que os evangelhos. As decisões sobre o que poderiam ser considerados textos sagrados surgem alguns séculos depois da revelação de Cristo. E é só no século IV que vários concílios definem os 4 evangelhos como sendo canónicos, como proclamando que estes mostravam uma legítima narrativa sobre aquilo que tinha sido a vida, os ensinamentos e a morte de Jesus. E que essa narrativa tinha por base testemunhos escritos dos próprios apóstolos.
Pois os historiadores entendem que esta é uma justificação discutível. Um cânon significa um conjunto de textos que são aceitos como tendo uma autoridade religiosa. Claro que há aqui aspectos intrigantes e fascinantes em todos os textos do Novo Testamento e, sobretudo, nos Evangelhos. Quem teriam sido os autores dos textos? De onde é que vieram estas narrativas? E para estes autores, para as audiências destes Evangelhos, quais eram para eles os principais ensinamentos do cristianismo? Quando se fala de estudar os Evangelhos ou de fazer alguma abordagem, alguma reflexão sobre os Evangelhos, geralmente há quatro tipos de abordagens. E são estas que eu tenho aqui representado neste gráfico. Uma abordagem eclesiocêntrica, que é usada por várias igrejas e vários grupos religiosos, em que se considera que a Igreja é, no fundo, uma consumação, um herdeiro legítimo daqueles textos e da missão de Jesus, e, portanto, o Evangelho em si frutifica na existência e na realização daquela Igreja. Depois, há uma abordagem cristocêntrica, muito comum a vários teólogos modernos, em que toda a realidade, todo o entendimento do texto bíblico, da evolução da Igreja, da evolução social, da evolução da humanidade, é vista em função da pessoa de Cristo. Para eles, a relação, para esta perspectiva, para esta abordagem, a relação de Cristo é um momento fulcral na história da humanidade. No século XIX surgiu a chamada abordagem crítica, uma abordagem que começou a ser desenvolvida por teólogos protestantes alemães. Abordagem que tentava contextualizar as narrativas do Novo Testamento, comparando-as umas com as outras e também comparando com aquilo que a investigação histórica e a arqueologia ia revelando. E depois é possível ainda termos abordagens teocêntricas supracristãs, isto é, abordagens segundo as quais se acredita na revelação divina, mas a abordagem é feita com base nos textos de outras religiões. Estas são as abordagens feitas por muçulmanos e por bahais. Todos os estudos e análises dos evangelhos tendem a cair nestas quatro categorias. Tipicamente, os investigadores escolhem uma destas quatro categorias e depois desvalorizam ou ignoram as outras, chegando mesmo a considerar que a sua abordagem é suficiente para chegar à verdade. Nós, neste estudo, vamos seguir quer a abordagem crítica, quer a abordagem teocêntrica supracristã. Vamos perceber que estas duas abordagens se complementam, vamos procurar equilíbrios entre a fé e a razão, vamos evitar respostas dogmáticas. Como nos dizem os ensinamentos bahais, devemos procurar o equilíbrio entre todas as coisas. Também é normal, isso devemos ter presente, que neste tipo de estudos nós nem sempre tenhamos respostas para todas as perguntas. E às vezes até acontece que nas respostas que vamos obtendo, vamos encontrando ainda mais perguntas. Ora bem, então, como é que era aquele mundo onde viveu Jesus, onde viviam os seus seguidores, onde surgiram as primeiras comunidades cristãs e onde surgiram os evangelhos? O cristianismo surgiu no Mediterrâneo Oriental, num espaço dominado pelo Império Romano e culturalmente helenizado. Isto é, era um mundo que estava muito marcado
pela herança cultural grega. A herança cultural grega que tinha sido deixada pela expansão do Império de Alexandre o Grande. Naquela zona do Mediterrâneo Oriental, a língua grega era uma espécie de língua franca. Era uma língua em que se falava em várias cidades. E muitas cidades refletiam os hábitos gregos, tinham instituições gregas, tinham costumes gregos. E facilmente as pessoas podiam deslocar de uma cidade para outra sem o problema da língua. Isto era ótimo, porque facilitava a comunicação, facilitava o comércio. E, claro, havia uma significativa uniformidade cultural entre essas cidades do Mediterrâneo Oriental. No entanto, nas zonas rurais prevaleciam línguas e culturas locais, em contacto com aquela cultura urbana, e por vezes até em conflito com aquela cultura urbana. E o Império Romano adotou e aproveitou vários aspectos da cultura e das religiões gregas. E é assim que surge o mundo greco-romano. Um mundo com uma determinada organização política e social, um mundo muito estratificado, um mundo violento, uma sociedade escravocrata. Um mundo onde a esperança de vida estava entre os 25 e os 35 anos. Um mundo com muito elevada mortalidade infantil. Só mesmo nas classes mais ricas, tinham mais condições, quem sobrevivia tinha alguma probabilidade de chegar aos 60 anos. Um mundo onde havia pouca alfabetização, os historiadores estimam que, na melhor das hipóteses, seriam apenas 5 a 10% da população masculina que sabia ler e escrever. Um mundo marcado pela ausência de cuidados de saúde, onde graçavam as doenças devido a coisas tão simples como a falta de higiene. Um mundo marcado pela superstição, por muitos deuses. Muitos deuses. As famílias tinham os seus deuses. As cidades tinham os seus deuses. O império tinha os seus deuses. E houve ocasiões em que até o próprio imperador era considerado um deus. Quando se visitava outra família, era de bom tom ir prestar homenagem aos deuses protetores dessa família. Os evangelhos foram escritos em grego, o chamado koiné, e refletem diversos elementos da cultura greco-romana. Por exemplo, o Evangelho de Lucas fala de um recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria, por ordem do imperador Augusto, e fala também do início da missão de João Batista no ano 15 do reinado do imperador Tibério. Mateus e Lucas mencionam um centurião que pediu a Jesus que curasse um escravo que estava doente. Todos os evangelhos mencionam Pôncio Pilatos, governador da Judeia, como estando relutante em condenar Jesus. João descreve um diálogo entre Jesus e Pilatos. E Lucas refere ainda a forma violenta como Pilatos reprimiu uma revolta popular na Galileia. Mesmo nestes textos dos evangelhos, as próprias horas do dia são referidas em moldes romanos. Mas, no entanto, há uma série de eventos históricos que não são mencionados nos evangelhos e nós sabemos que ocorreram antes dos textos serem escritos. Não é referida, por exemplo, a revolta na Judeia, entre o ano 66 e 73. Não é referida, pelo menos explicitamente, a queda de Jerusalém. Não é referido o suicídio coletivo dos judeus em Massada. Além dos evangelhos, há outros documentos que nos dizem como era a vida naquele tempo e o que é que ia acontecendo. Os textos, por exemplo, de Flávio Josefo dão uma percepção sobre o que era a vida na Judeia daquele tempo e referem algumas das personagens mencionadas nos evangelhos. Além destes textos de Flávio Josefo,
temos outras narrativas da época, menos conhecidas, e os historiadores usam também muitas vezes os manuscritos do Mar Morto e os manuscritos de Nag Hammadi. Esta helenização, isto é, esta propagação da cultura greco-romana no Mediterrâneo Oriental, levou a que várias cidades da Judeia, da Síria e do Egito assimilassem vários aspectos da cultura grega. Também porque era sempre o grego que se falava nas cidades, isso facilitou que as comunidades judaicas se instalassem noutras cidades daquela região. E em Antioquia e em Alexandria, essas comunidades assumiram uma dimensão e uma importância significativas. Ora, vai naturalmente acontecer uma fusão cultural entre o mundo hebraico e o mundo greco-romano. E o fruto mais significativo dessa fusão cultural foi a tradução da Bíblia hebraica para o grego, a chamada Septuaginta. A Septuaginta foi uma tradução feita por 72 sábios hebreus e ela é o chão sobre o qual o Novo Testamento está construído. Sempre que os evangelistas põem na boca de Jesus citações do Antigo Testamento, são palavras da Septuaginta que ele está a citar. Sob o domínio helénico, quer ptolomaico, isto é, do Egito, quer Seleucida, quer vindo da Mesopotâmia, a Judeia vai conhecer períodos de paz e períodos de prosperidade. Por exemplo, quando está sob domínio Seleucida, há o imperador Antíoco III, que baixa os impostos para os hebreus, reconstrói Jerusalém, reconstrói o templo. Mas depois o seu filho, Antíoco IV, vai perseguir os judeus, vai proibir rituais judaicos, vai inclusive colocar no templo em Jerusalém uma estátua de um deus grego. E isto vai provocar a revolta dos Macabeus, que é referido no Antigo Testamento. Esta colocação de uma estátua de um deus grego no templo em Jerusalém é referido nos textos do Antigo Testamento como a abominação da desolação. Era a coisa mais terrível que podia acontecer no templo em Jerusalém. E chega-se ao século I e o judaísmo daquele século I é um judaísmo que vive diversas tensões, que se divide em vários grupos que naturalmente refletem essas tensões. Havia os fariseus, que eram um grupo de leigos responsáveis pelas sinagogas, que seguiam religiosamente as leis orais, considerando que cumpriam a lei de Moisés. Os fariseus rejeitavam a lei romana e esperavam um Messias fosse assim tipo rei David. Depois havia os saduceus que eram aristocratas judeus encarregues do templo. Eram ricos e poderosos, controlavam o sinédrio, isto é, o tribunal judaico, enfatizavam a necessidade de seguir as leis da Torá. Aceitavam o domínio romano e a cultura grega, não esperavam o Messias. Este sinédrio, este conselho, este tribunal judaico tinha uma autonomia própria para aplicar a lei judaica, tinha uma guarda própria. Havia alguns fariseus no sinédrio, mas era uma minoria. Havia depois os zelotas, um grupo que defendia o derrubo violento do opressor estrangeiro, os romanos que ocupavam a terra prometida. Estes grupos zelotas esperavam um Messias, que fosse um guerreiro que os libertasse do domínio romano. E havia os essénios, uma comunidade de monges que vivia no deserto, que seguiam um estilo de vida austero, que rejeitavam a lei romana e os líderes judaicos. Eles esperavam um Messias tipo apocalíptico. Mas, apesar de toda esta diversidade, todos estes grupos tinham características comuns. Eles acreditavam que adoravam um Deus único, o Deus de Israel. Acreditavam que os judeus eram o povo eleito desse Deus único. Que os judeus deviam retribuir essa escolha de Deus, obedecendo à sua vontade, às suas leis.
e acreditavam que Deus podia ser adorado com sacrifícios no templo em Jerusalém, com orações e estudo das tradições nas sinagogas. E se nós olharmos para a história do povo de Israel até ao século I, nós percebemos que há uma sucessão de derrotas militares, em que a terra prometida é sucessivamente invadida por assírios, babilónios, persas, gregos, sírios, romanos. Era uma situação muito complicada. Destes grupos judaicos, há um que é particularmente mencionado por Bahá'u'lláh, são os fariseus. Os fariseus são mencionados 20 vezes nas escrituras bahá'ís, pelo menos naquelas que temos já traduzidas para inglês. São apontados como o expoente máximo daqueles que se opõem a Cristo ou que se opõem a qualquer manifestante. Na epístola ao Papa Pio IX, Bahá'u'lláh tem estas palavras: considera aqueles que se opuseram ao Filho quando ele veio a eles com soberania e poder. Quantos fariseus aguardavam para o contemplar e se lamentavam por estar separados dele. E, no entanto, quando a fragrância da sua vinda foi soprada sobre eles e a sua beleza desvelada, eles afastaram-se dele e discutiram com ele. Assim demos-te a conhecer aquilo que foi registado nos livros e escrituras. Ninguém se voltou para o seu semblante, salvo uns poucos que estavam destituídos de qualquer poder entre os homens. E, no entanto, todo o homem dotado de poder e investido de soberania se orgulha do seu nome. Todas as comunidades humanas se fazem de histórias. Nós, aqui em Portugal, nós aprendemos histórias sobre o povo português, as histórias de como surgiu Portugal, de como Portugal se foi enfrentando os invasores castelhanos, como navegadores portugueses foram espalhando o poder e a cultura portuguesa pelo mundo. É uma narrativa associada à nossa história. E todas as comunidades têm histórias. O Brasil também tem as suas narrativas. Pode-se começar na narrativa do Grito do Ipiranga, narrativa da independência, as narrativas sobre a lei do ventre livre, a lei áurea, enfim, e por aí fora. Ora, no mundo greco-romano, as comunidades também se faziam de narrativas próprias, narrativas que definiam a sua própria identidade. Além disso, surgiam outras narrativas que se consideravam relevantes, que era o caso das biografias. No mundo greco-romano surgiram várias biografias. Algumas foram escritas por autores que ainda hoje são conhecidos: Plutarco, Suetónio, Tácito. Plutarco, por exemplo, escreveu Vidas Paralelas, sobre a vida de uma série de gregos e romanos ilustres. Suetónio escreveu Os 12 Césares, que é possível encontrar traduções desse livro, quer no Brasil, quer em Portugal. Eram biografias bem diferentes das biografias atuais. Porque, para os biógrafos antigos, o importante não era o rigor dos factos. No seu trabalho, eles recolhiam muita da sua informação, sobretudo a partir de fontes orais. Coisas que a pessoa tinha dito, coisas que a pessoa tinha feito, discursos que tinha proferido, eventos onde tinha participado e tinha desempenhado um papel relevante. Nem sempre eles conseguiam os discursos. Tinham que contactar com pessoas que tinham assistido aos discursos e essas pessoas, com base na memória, diziam o que é que a tal pessoa tinha discursado. E além destas fontes orais, os biógrafos, por vezes, tinham também fontes escritas. E depois, claro, no seu papel de redação da biografia, eles preferiam umas fontes e desvalorizavam outras. Estes biógrafos, no seu trabalho, focavam sobretudo na descrição do caráter e da personalidade da pessoa.
E as biografias podiam surgir com três propósitos. Com um propósito educativo, para mostrar que tipo de pessoa era aquela. Com um propósito exortativo, isto é, para apresentar uma pessoa como exemplo para os outros. Ou com um propósito propagandístico, isto é, descrever a superioridade de uma pessoa em relação aos outros. Não era raro nestas biografias antigas surgirem relatos de eventos miraculosos. Por exemplo, a biografia de Apolónio de Tiana inclui vários milagres. Ora bem, a maioria dos investigadores considera hoje que os evangelhos são uma espécie de biografias greco-romanas. São textos que se focam na história de um homem que era considerado pelos seus seguidores como filho de Deus e que terá morrido para salvar o mundo. Há quem considere que os textos têm algumas características específicas relacionadas com os ensinamentos de Cristo. E são textos que colocam muita ênfase na sua morte. Ora, isso era invulgar nas biografias daquele tempo. Um historiador famoso no cristianismo, Bultmann, sugere que Marcos foi o criador do género literário dos Evangelhos. O teólogo português Carreira das Neves considera que os Evangelhos têm um estilo literário único, que não eram comparáveis a biografias greco-romanas, porque anunciam uma boa nova, porque são um testemunho de fé a partir da vida de Jesus Cristo. E Carreira das Neves diz também que é difícil definir o estilo literário dos Evangelhos, que é mais fácil dizer o que é que eles não são. Não são lendas, não são mitos, não são biografias, não são sagas, apesar de poderem ser um pouco tudo isso. E o mesmo Carreira das Neves acrescenta que não se pode entender o Evangelho sem a fé, sem os testemunhos de fé. Percebemos aqui que a abordagem, a perspectiva do Carreira das Neves é uma perspectiva de fé e não uma perspectiva de historiador. Quando há uma tensão entre a fé e a história, o Carreira das Neves claramente vai para a fé. Portanto, tem uma perspectiva mais teológica do que historiográfica ou crítica. Ora bem, nós não sabemos quem foram os autores dos Evangelhos. Eles não afirmam ter sido testemunhas dos eventos que descrevem. Isto é, nenhum deles diz vimos Jesus a fazer isto, ou eu acompanhei Jesus naqueles dias. Mas sabemos que os seus textos se baseiam em várias narrativas orais que circularam durante várias décadas entre os cristãos. Isso é mencionado no Evangelho de Lucas, logo no início. Lucas começa por dizer que o seu texto, que ele obteve informação, ele e os seus antecessores obtiveram informação através de cristãos que contavam histórias sobre Jesus. Nós também sabemos que essas narrativas orais eram contadas numa língua, o grego, que não era a língua de Jesus, que falava sobretudo aramaico. Ora bem, o contexto das narrativas orais ia mudando e eram bem distintos do espaço e do tempo em que Jesus tinha vivido. Nós percebemos nos 4 evangelhos que há essa evolução das narrativas. Por exemplo, há a história de um paralítico que é curado por Jesus, e para o fazerem chegar à casa onde Jesus estava, diz um dos evangelhos que tiveram que abrir um buraco pelo teto da casa para o fazer entrar na casa. Um outro evangelho conta a mesma história, mas diz que tiveram que levantar o telhado da casa para poder fazer o paralítico entrar em casa e para Jesus o poder curar. Quando se diz que teve que se abrir um buraco no teto da casa, está-se a falar de uma casa hebraica.
quando se diz que tem que se levantar o telhado, bom, as casas com telhado eram casas gregas. E, portanto, percebemos aqui uma narrativa que evolui e que se adapta a outro contexto. Cada autor dos Evangelhos usou as narrativas que conhecia e tentou fazer um relato coerente da vida e da morte de Jesus, destacando os aspectos que lhe pareciam relevantes. Portanto, nós temos aqui uma transmissão oral entre duas culturas, uma transmissão transcultural. E neste tipo de transmissões orais, preservam-se histórias autênticas, modificam-se algumas histórias, também se perdem algumas histórias e também se inventam outras. E há evidências nos Evangelhos que há ali histórias que mudaram ao longo do tempo e que, por vezes, narram o mesmo evento de formas diferentes e até incompatíveis. Vamos perceber uma coisa. A literacia generalizada, isto é, viver em sociedades onde a maioria da população consegue ler e escrever, isto é um fenómeno moderno, muito recente. Nas sociedades antigas não havia incentivos nem meios que permitissem a educação das massas e a alfabetização de todas as crianças. Era uma sociedade que dependia muito da palavra oral, muito mais da palavra oral do que da palavra escrita. E mesmo na Grécia e na Roma clássica, onde se produziram tantos trabalhos literários, apenas uma minoria da população sabia ler e escrever. Como eu disse, os tais 5 a 10% da população masculina. E quando os livros eram escritos, eles eram escritos para ser lidos em voz alta. E, portanto, quando alguém dizia que tinha lido um livro, isso significava que tinha ouvido alguém a ler o livro em voz alta. E é curioso porque, mesmo nas cidades greco-romanas, onde se desenvolveu uma maior dependência de textos escritos, necessidade de documentos legais, de contratos de vendas, de pagamento de impostos, de realização de testamentos, apesar disso, não se verificou um aumento da alfabetização. Por outro lado, nós hoje temos estudos que mostram que, em comunidades orais, as narrativas orais tendem a mudar ao longo do tempo e, por vezes, mudam de forma significativa. Estes mesmos estudos mostram que, entre essas comunidades orais, não há a preocupação com a preservação da tradição e do rigor como existe nas culturas escritas. Foi só com a massificação da escrita que nós pudemos começar a validar o rigor das transmissões orais. E hoje sabemos que havia uma certa maleabilidade na forma como as histórias eram transmitidas, que podiam ser alteradas para dar relevância a novas situações e a novos contextos. Também sabemos que não faz sentido dizer que, por serem comunidades orais, fariam melhor uso da memória. Nós hoje sabemos que isso não é verdade. Nós hoje temos, portanto, textos, que são os Evangelhos, que começaram a ser escritos 40 anos, pelo menos 40 anos, após a ocorrência dos eventos que descrevem. 40 anos é muito tempo. Muito tempo. Imaginem o que é descrever o que se passou no nosso país há 40 anos, sem termos qualquer registro escrito, apenas baseado em narrativas orais. Certamente, muita da informação que nós temos hoje não nos chegaria e outra, naturalmente, seria alterada. Este slide mostra um exemplo de textos que se baseavam em narrativas orais e que se foram alterando ao longo do tempo. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, diz que a refeição da Páscoa judaica tem lugar na noite de quinta-feira.
no Evangelho de João, a refeição da Páscoa judaica tem lugar na noite de sexta-feira. Em Marcos, a última ceia é a refeição da Páscoa. E ela acontece numa quinta-feira, na noite após o sacrifício dos cordeiros. Mas em João, a última ceia não é a refeição da Páscoa. Ela ocorre numa quinta-feira, na noite antes do sacrifício dos cordeiros. Depois, quer Marcos, quer João, dizem que após a ceia Jesus é preso, que passa a noite na prisão e é julgado por Pilatos na manhã seguinte. Mas Marcos diz que Jesus é crucificado na manhã após a refeição da Páscoa. E João diz que Jesus é crucificado ao meio-dia, antes da refeição da Páscoa. Temos, portanto, uma contradição entre dois evangelhos. Ou, se quiserem, chamemos de discrepância. Alguns poderão dizer que são pormenores. Muito bem. Mas nós também encontramos contradições dentro do mesmo texto. Por exemplo, João diz que Pilatos e Jesus estiveram a sós e dialogaram durante o julgamento e depois Jesus foi executado pouco depois. Ora bem, se João diz que Pilatos e Jesus estiveram a sós e dialogaram e apresenta esse diálogo, então quem é que testemunhou o diálogo? Se foi só entre duas pessoas e eles estavam a sós. Quem é que contou a João as palavras que Jesus pode ter proferido? Provavelmente foram imaginadas pelos primeiros cristãos, que consideraram que, muito provavelmente, aquele era o diálogo que teria ocorrido. Este processo de transmissão oral e de transmissão de uma mensagem baseada sobretudo na memória, ele é referido por Bahá'u'lláh. Ele, numa das epístolas, ele diz isto: os 4 evangelhos foram escritos depois dele, Cristo. João, Lucas, Marcos e Mateus, estes 4 escreveram depois de Cristo aquilo de que se lembravam das suas declarações. Ora bem, então, sobre os textos originais. Não existe nas escrituras bahá'ís, nem nos textos autorizados, qualquer informação sobre as origens exatas dos evangelhos. Nós não temos os originais de qualquer livro do Novo Testamento. Não temos as primeiras cópias, não temos as segundas cópias, nem temos as terceiras cópias. Nós só temos manuscritos posteriores, sendo que alguns desses manuscritos foram copiados, escritos muito depois dos originais, por vezes séculos depois. Hoje existem 5.700 fragmentos manuscritos em grego, que vão desde o século II até o século VI. Mas a maioria destes fragmentos é da Idade Média. Todos estes manuscritos contêm erros feitos de forma acidental ou intencional. E algumas diferenças entre os manuscritos são significativas, chegando mesmo a afetar o sentido do texto. Este processo de fazer cópias manuais e cometer erros não aconteceu só com o Novo Testamento. Aconteceu com todos os textos da Antiguidade. Isto também se verifica nos textos de Homero, nos textos de Platão, nos textos de Júlio César, de Santo Agostinho, mesmo os textos da Bíblia hebraica. E, portanto, os textos do Novo Testamento não estavam imunes a este problema. Todas as cópias mais antigas do Novo Testamento têm diferenças entre si devido a esses erros. Os escribas eram humanos e naturalmente cometiam erros. Eles podiam estar cansados, podiam estar pouco concentrados, podiam ser pouco competentes, ou podiam até pensar que, alterando uma palavra ou uma frase, poderiam dar ao texto um sentido ou a ênfase que eles pensavam ser a mais correta.
Bom, e quando se copiava um texto que continha erros, os erros iam-se multiplicando. E podia ainda acontecer que um escriba notava que havia um erro no texto que ele recebia e depois tentava corrigir esse erro. Mas será que a correção ficava bem feita? Será que ele não ia introduzir um outro erro? Portanto, temos uma situação complicada em termos de originais. O pedaço manuscrito mais antigo que nós temos é um excerto do Evangelho de João, que data do ano 125. Isto é uma cópia feita 35 anos depois do original ter sido escrito. E a cópia mais antiga completa de um Evangelho que temos é o de João, que data do ano 200. Né? Quer dizer que já passaram 110, 120 anos. É muito tempo. E a primeira coleção completa de manuscritos do Novo Testamento que temos vem 150 anos depois. Isto é, já estamos no século IV. Século IV. Isto é muito tempo a fazer cópias de outras cópias de outras cópias. Os manuscritos mais antigos e quase completos do Novo Testamento são o chamado Codex Sinaiticus e Codex Vaticanus, este do século IV. Este Codex Vaticanus foi, há cerca de 2 anos, traduzido para português e publicado aqui em Portugal pelo professor Frederico Lourenço. O Frederico Lourenço tem feito uma nova tradução da Bíblia nos últimos 7, 8 anos. Alguns dos livros dele já estão publicados no Brasil. Não tenho a certeza sobre se este volume, que tem a tradução do Codex Vaticanus, está já disponível no Brasil. Esta é uma edição bilingue em grego e em português. As traduções da Bíblia que nós temos, de King James e em português do Ferreira de Almeida, não se baseiam no Codex Vaticanus nem no Codex Sinaiticus. Elas baseiam-se em cópias feitas no Império Bizantino, onde já tinha havido alguma harmonização de linguagem, sobretudo nos Evangelhos sinóticos. O Codex Vaticanus, portanto, escrito entre o ano 300 e 350, acredita-se que é o que está mais próximo dos originais. Faltam-lhe algumas páginas, mas tem os Evangelhos completos. E surgem aqui curiosidades. Por exemplo, neste Codex Vaticanus, a frase de Cristo, quando está na cruz e diz: Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem, é uma frase do Evangelho de Lucas. Mas ela não está em todos os manuscritos antigos. Não está no Codex Vaticanus. A história da mulher adúltera é muito conhecida, mas só está em alguns manuscritos antigos do Evangelho de João. Claramente não estava no original nem em nenhum outro Evangelho. E é só a partir do século IX, que começa a aparecer regularmente no Evangelho de João. Claramente foi algo que foi acrescentado ao Evangelho e que se tornou muito popular. Bom, e então, com toda esta profusão, com esta multiplicidade de manuscritos antigos e problemas com os erros que se cometem nas cópias, como é que a gente se orienta no meio de tudo isto? Os investigadores e os historiadores desenvolveram algumas técnicas de análise. Por exemplo, tipicamente, os historiadores preferem os textos mais antigos que estão mais dispersos. Por exemplo, um texto que se encontre em Roma, em Antioquia, na Grécia, em Alexandria, é preferível a um texto que se encontra apenas em Roma. Os textos com leitura mais difícil são preferidos, porque os sistemas têm uma tendência a corrigir e a simplificar.
E uma terceira regra é preferir os textos cujo conteúdo coincide com aquilo que se conhece sobre a língua, sobre o estilo e aquilo que eram as crenças religiosas do autor. Costuma-se dizer que o Novo Testamento é o livro da Antiguidade mais analisado e por isso podemos confiar nele. A primeira parte desta frase é verdade, mas a segunda já não é verdade. Nós temos, como eu disse, 5.700 manuscritos antigos do Novo Testamento. Mas mesmo que tivéssemos 5 milhões, isso não traria mais confiança. Porque a confiança não tem nada a ver com as muitas análises. Imaginem o seguinte, imaginem que tínhamos 1000 manuscritos antigos. 980 eram iguais, tinham o mesmo texto. E outros 20 tinham um texto ligeiramente diferente. A tentação é dizer que os 980 estão corretos. Mas, e se os outros 20 forem mais antigos? É que pode ser que as 980 sejam cópias incorretas. E, portanto, este problema dos erros nas cópias dos textos antigos foi um problema que prevaleceu em todos os livros até à invenção da imprensa por Gutenberg. Então, e o texto original? O que é que dizem as escrituras bahá'ís sobre o texto? Será que o texto já não existe na Terra? Isto era um argumento de muçulmanos perante cristãos. E Baha'u'lláh refere isto no livro da Certeza. Ele diz o seguinte: também ouvimos vários loucos da Terra defender que o texto genuíno do Evangelho Celestial não existe entre os cristãos e que teria ascendido ao céu. Quão penosamente erraram! Quão aliados do facto dessa afirmação imputar a mais grave injustiça e tirania à graciosa e amorosa providência. Como poderia Deus, depois do sol da beleza de Jesus ter desaparecido da vista do seu povo e ascendido ao quarto céu, ter feito o seu livro sagrado, o seu mais grandioso testemunho entre as suas criaturas, também desaparecer? Isto é, a mensagem espiritual dos Evangelhos não se perdeu, apesar das eventuais alterações pontuais que possam ter ocorrido. Ora bem, então, como é que se processou a escrita dos Evangelhos? Como é que os textos foram escritos? Aquelas primeiras comunidades cristãs que estavam espalhadas por várias cidades do Mediterrâneo Oriental, elas precisavam de comunicar entre si, precisavam de partilhar experiências, precisavam de definir aquilo que era a sua identidade. Será que eles eram judeus ou eram outra coisa qualquer? Algumas começam a identificar-se como cristãs. E nessa necessidade de comunicação entre as primeiras comunidades, eles começaram primeiramente por copiar e distribuir as cartas de São Paulo. Nós hoje temos 14 epístolas que são atribuídas a São Paulo e os historiadores dizem que apenas podemos ter a certeza da autenticidade de 7. Depois das cartas de São Paulo começaram também a circular alguns textos com histórias e com palavras que teriam sido proferidas por Jesus. Textos esses que permitiam evocar a vida de Jesus, evocar a sua presença e a sua missão. Alguns desses textos tornavam-se populares devido ao conteúdo e também à autoria que lhes era atribuída. Se, por exemplo, se dizia que o texto tinha sido escrito por um mártir, ou por um dos primeiros discípulos, ou por um apóstolo, isso dava logo muita importância àquele texto. E hoje sabemos que, a partir de meados do século II, os textos daquilo que hoje conhecemos como Evangelhos começaram a ser usados como instrumento de ensino da fé cristã. E alguns certos desses textos eram lidos nas reuniões de cristãos. Este diagrama que eu mostro aqui apresenta a ordem cronológica
pela qual os textos do Novo Testamento foram escritos. Portanto, a vida de Jesus terá ocorrido entre o ano 4 a.C. até o ano 30. Cerca de 20 anos depois começam a surgir as cartas de Paulo e pouco mais de 40 anos depois da morte de Jesus surge o primeiro Evangelho, o Evangelho de Marcos. 15 anos depois surgem os Evangelhos de Lucas e Mateus. E por volta do ano 95, portanto estamos a falar de 65 anos depois da morte de Jesus, surge o Evangelho de João. Note-se que entre o Evangelho de João e a morte de Jesus temos 65 anos. Estamos a falar de 2 gerações. E no início do século II surgem outras epístolas que estão no Novo Testamento, o texto de Tiago, de Pedro, etc. Esta ordem pela qual os textos do Novo Testamento foram escritos é hoje consensual. Esta ordem e o conteúdo dos textos permite-nos perceber que os textos que iam sendo escritos eram influenciados por textos que já existiam. E, portanto, hoje, os investigadores acreditam que os Evangelhos de Lucas e Mateus foram escritos para melhorar o Evangelho de Marcos. Os textos estão escritos num grego comum, o chamado koiné, com algumas palavras aramaicas, hebraicas e latinas pelo meio. Não são trabalhos literários, à semelhança dos textos gregos clássicos. Este diagrama ilustra aquela que é a teoria hoje mais aceita entre investigadores sobre as influências e dependências literárias dos vários textos dos Evangelhos. Sabemos que Marcos foi o primeiro texto a ser escrito, que se baseou em algumas fontes orais e umas poucas fontes escritas, que influenciou Lucas e influenciou Mateus. Sabemos que Lucas e Mateus muito provavelmente tiveram acesso a uma fonte comum, a chamada fonte que vem de quell, quer dizer fonte em alemão, que seria sobretudo ditos e palavras de Jesus. Mas quer Mateus, quer Lucas, parecem ter tido fontes próprias. Isto é, há narrativas, há coisas que Mateus conta que não está em mais nenhum outro evangelho. E o mesmo se passa com Lucas. Lucas descreve algumas coisas que não existem noutros evangelhos. Para complicar toda esta dependência, podemos dizer ainda que é possível que quer o Evangelho de Marcos, quer Lucas, quer Mateus, tenham tido várias edições, isto é, várias versões. Os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos. Sinóticos porque incluem muitas das mesmas histórias, geralmente numa sequência semelhante, por vezes com palavras muito parecidas ou idênticas. É o paralelismo que se deve à interdependência literária que referi no slide anterior. Já João tem uma estrutura diferente, tem um conteúdo diferente. E hoje entende-se que o texto de João tem um caráter mais teológico do que propriamente biográfico. Os Evangelhos de Mateus e João têm muitas citações do Antigo Testamento. Também percebemos que em todos os autores de Evangelhos há uma enorme influência dos Salmos. Podemos dizer que há uma certa audácia, e alguns investigadores mais assertivos dirão que é fraude, uma audácia dos autores dos Evangelhos ao colocarem citações do Antigo Testamento, em grego, na boca de Jesus. Mas isto fazia parte da criatividade dos autores daquele tempo. E para eles,
para os autores dos Evangelhos, era certamente importante saber interpretar o presente. Isto é, saber interpretar a revelação de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo, à luz das Escrituras do passado. Por exemplo, quando se refere o nascimento de Jesus, é citado e parafraseado umas palavras do profeta Isaías, que refere o nascimento de um bebé numa casa real em Jerusalém. E, portanto, essas palavras do nascimento da casa real em Jerusalém é aplicada ao nascimento de Jesus, muitos séculos depois. Para quê? Para descrever o caráter de Jesus, para descrever a sua superioridade em relação a outros. Com possível exceção do autor do Evangelho de Lucas, cada um dos autores dos outros Evangelhos, muito provavelmente, nasceu numa família judaica. Mas cada um deles tinha um judaísmo com as suas facetas específicas. Marcos escreve num grego rude, mas Lucas, mais instruído, escreve num estilo próximo da Septuaginta, da tradução da Bíblia hebraica para grego. Mateus tem muitas citações da Bíblia hebraica e parece que tem algum domínio das técnicas de interpretação bíblica. E João domina os textos das Escrituras. Ele reescreve sobre os temas e símbolos que estão nos textos do passado, como a luz, a vida, o pão, o pastor, a ovelha, e aplica esses símbolos a Jesus. E, portanto, claramente, os autores dos Evangelhos eram pessoas que estavam profundamente mergulhadas nas histórias, no imaginário, nos temas, na linguagem das Escrituras judaicas em língua grega. Ora bem, então o rigor e a proteção da mensagem original de Jesus. Sobre isto, a Casa Universal de Justiça esclareceu, aqui há uns anos atrás, este tema numa carta a um crente individual, em que afirmou o seguinte: os Bahá'ís acreditam que a revelação de Deus está sob seu cuidado e proteção, e que a essência, ou elementos essenciais daquilo que os seus manifestantes pretenderam transmitir, foi registrado e preservado nos seus livros sagrados. Contudo, como as palavras dos antigos profetas foram escritas algum tempo depois, não podemos afirmar categoricamente, como fazemos no caso das Escrituras de Bahá'u'lláh, que as palavras e frases que lhe são atribuídas são as suas palavras exatas. Portanto, esta alteração de contexto cultural, estas alterações na transcrição, na cópia dos textos, não distorceu a mensagem de Cristo. Esta é a perspectiva Bahá'í. Ora bem, nas escrituras Bahá'ís, a palavra evangelho é muitas vezes usada como sinónimo de mensagem de Jesus. Noutras ocasiões, é usada como referência ao conjunto dos 4 evangelhos. Percebemos que na construção dos evangelhos estão em ação um processo humano e também um processo divino. E ao seguirmos uma análise crítica do texto, nós podemos perceber esses dois processos. Uma análise crítica e uma análise Bahá'í, percebemos que estão os dois processos em ação. Os autores dos textos têm diferentes intenções e têm perspectivas religiosas com algumas diferenças, algumas nuances. Nós reconhecemos que a Bíblia é um livro sagrado, mas, no entanto, não assumimos que nenhum dos livros da Bíblia faz parte das Escrituras Bahá'ís. O que a fé Bahá'í afirma inequivocamente é que os textos da Bíblia mantêm a sua integridade espiritual, mesmo podendo ter havido modificações pontuais de alguns textos. E esta integridade espiritual significa que a essência dos ensinamentos foi preservada
apesar de não haver a certeza das palavras autênticas proferidas quer por Jesus, quer por profetas do Antigo Testamento. Sobre isto, Baha'u'lláh escreveu o seguinte: e se eles responderem, os livros que estão nas mãos deste povo, a que chamam o Evangelho e atribuem a Jesus, o filho de Maria, não foram revelados por Deus e não procedem das manifestações do seu ser. Então, isso implicaria uma cessação na graça abundante daquele que é a fonte de toda a graça. Se assim fosse, o testemunho de Deus aos seus servos teria permanecido incompleto e o seu favor mostrava ser imperfeito. A sua misericórdia não teria brilhado resplandecente, nem a sua graça teria ofuscado tudo. Pois, se na ascensão de Jesus o seu livro também tivesse ascendido ao céu, então como poderia Deus reprovar e castigar o povo no dia da ressurreição, tal como foi escrito pelos irmãos da fé e afirmado pelos seus ilustres teólogos? O que Baha'u'lláh está a apresentar aqui não é uma perspectiva histórica, é uma perspectiva de fé. Isto é uma perspectiva Bahá'í. E o que ele está aqui a fazer é a proclamar a autenticidade espiritual dos Evangelhos. Quanto à linguagem que é usada, Abdu'l-Bahá enfatiza o caráter simbólico das palavras de Jesus. E diz-nos que é nesse simbolismo das suas palavras que se encontra a maior riqueza do texto. Ele diz o seguinte: os discípulos de Cristo ensinaram a sua fé com a linguagem do reino. Esta linguagem está em conformidade com todas as línguas, pois consiste em significados celestiais e mistérios divinos. Para aquele que se torna versado nesta linguagem, as realidades e os segredos da criação são desvendados diante dele. As verdades divinas são comuns a todas as línguas. Por isso, o Espírito Santo ensinou aos discípulos a linguagem do reino, e assim eles puderam conversar com as pessoas de todas as nações. Sempre que falavam com pessoas de outras nações, era como se conversassem nas suas línguas. As línguas mais conhecidas e destacadas do mundo são cerca de 1000. Era necessário que os discípulos tivessem escrito os Evangelhos em pelo menos uma das línguas de outras nações. Assim como se sabe, os Evangelhos foram escritos apenas em hebraico e grego, e nem sequer na língua dos romanos, embora fosse na época a língua oficial. Como os discípulos não eram bem versados nisto, os Evangelhos não foram escritos nesta língua. E sobre o Jesus histórico, Shoghi Effendi tem estes 2 comentários em cartas escritas a crentes individuais. Numa primeira diz o seguinte: o nosso conhecimento sobre a vida e ensinamentos de Jesus está bastante fragmentado. Pode haver também outros ensinamentos e mandamentos dos quais não resta qualquer registro. E noutra carta diz o seguinte: não podemos ter a certeza de quanto dos 4 Evangelhos é preciso e inclui as palavras de Cristo e os seus ensinamentos puros. Tudo o que podemos ter a certeza como Bahá'ís é que aquilo que foi citado por Baha'u'lláh e pelo Mestre deve ser absolutamente autêntico. Bom, eu falei das interdependências literárias dos Evangelhos, das fontes que os seus autores provavelmente usaram para escrever aquelas narrativas, e podemos questionar-nos, então, quais são as fontes de Baha'u'lláh e Abdu'l-Bahá quando se referem a Jesus. Nas escrituras Bahá'ís, nós encontramos citações e alusões a palavras e atos de Jesus, que são mencionados nos Evangelhos, mas também encontramos várias explicações sobre o significado das suas palavras ou da narrativa. Além disso,
nós encontramos ditos e narrativas de Jesus, que estão no Alcorão, que estão em tradições islâmicas, ou são de autoria de autores muçulmanos. Elas também são citadas nas escrituras bahá'ís. E isto, para bahá'ís de origem cristã, isto pode ser uma novidade. E, portanto, o que nós percebemos é que a narrativa bahá'í sobre Jesus vai-se expandir nos textos do passado e vai-se alargar nos significados dos seus atos e das suas palavras. Mas há algo de especial na narrativa bahá'í sobre Jesus. É que não é uma nova interpretação teológica. É uma narrativa que tem um caráter de legitimidade espiritual única. Porque é uma narrativa proferida por manifestante de Deus e as suas afirmações estão autenticadas, e também proferida pelo seu sucessor, Abdu'l-Bahá. Vamos ver exemplos de como as escrituras bahá'ís foram buscar essas narrativas fora dos evangelhos. Por exemplo, esta frase Bahá'u'lláh: a alguns Deus falou, e outros ele ergueu e exaltou. E a Jesus, filho de Maria, demos sinais manifestos e fortalecemos-lo com o Espírito Santo. Estas palavras de Bahá'u'lláh refletem uma frase do Alcorão, no capítulo 2, que diz isto: escolhemos alguns desses mensageiros em detrimento de outros. Deus falou diretamente a uns e elevou outros em condição. A Jesus, filho de Maria, deve-nos provas claras e apoiámo-lo com o Espírito Santo. Portanto, claramente, Bahá'u'lláh a refletir palavras do Alcorão. Depois, esta história que não faz parte da Bíblia cristã, não está nos textos canónicos, que se encontra em alguns textos apócrifos cristãos e também no folclore cristão. Há algumas tradições islâmicas onde também se pode encontrar uma história semelhante. E diz Abdu'l-Bahá o seguinte: conta-se que Sua Santidade Cristo, que a minha vida seja um sacrifício para Ele, um dia acompanhado pelos seus apóstolos, passou pelo cadáver de um animal morto. Um deles disse: como este animal se tornou pútrido? O outro exclamou: como está deformado? Um terceiro gritou: que fedor, que aspecto cadavérico! Mas Sua Santidade Cristo disse: veja os dentes dele, como são brancos. Considerem como ele não olhou para as imperfeições daquele animal. Pelo contrário, procurou até encontrar a beleza dos dentes brancos. Observou apenas a brancura dos dentes e ignorou inteiramente a deformidade do corpo, a decomposição dos seus órgãos e o mau odor. Portanto, nós temos aqui uma narrativa que está nas escrituras bahá'ís e que vai vai refletir textos cristãos apócrifos, tradições islâmicas. Um outro exemplo. No livro da certeza, as palavras extraordinárias de Bahá'u'lláh, que diz o seguinte: assim, Jesus, filho de Maria, estando um dia sentado e falando sob a influência do Espírito Santo, proferiu palavras como estas: ó povo, o meu alimento é a erva do campo, com a qual sacio a minha fome. A minha cama é o pó, a minha lâmpada à noite é a luz da lua, e o meu corcel são os meus próprios pés. Vê, quem na terra é mais rico do que eu? Nós encontramos um texto de Al-Ghazali, que é um filósofo do século XI e XII, filósofo muçulmano, que tinha um enorme fascínio pela figura de Jesus Cristo, que ele escreve o seguinte: disse Jesus, que a paz esteja com ele: o meu alimento é a fome.
Todos os meus pensamentos são o temor a Deus. A minha veste é a lã. O meu lugar de aquecimento no inverno são os raios do sol. A minha vela é a lua. O meu corcel são as minhas pernas. O meu alimento é o fruto que brota do chão. Deito-me e não tenho nada, e levanto-me sem nada. E, no entanto, não há ninguém mais rico do que eu. Encontramos no Evangelho de Mateus umas palavras atribuídas a Jesus, que ele diz: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Claramente aqui, Bahá'u'lláh a refletir umas palavras tão bonitas de Al-Ghazali. E, portanto, nós percebemos que nas escrituras bahá'ís, nos textos de Bahá'u'lláh e de Abdu'l-Bahá, nós temos uma narrativa alargada e aprofundada sobre Jesus. Uma narrativa que reflete não só os textos bíblicos, mas também textos do Alcorão, das tradições islâmicas, de outros autores islâmicos e também narrativas cristãs não canónicas. Então, o que é que podemos dizer para conclusão? O processo de redação e composição dos Evangelhos foi um processo lento e complexo. Que as vivências dos autores dos textos, que não sabemos quem foram, que as suas envolventes culturais e sociais tiveram influência na redação dos textos, na escrita dos textos. Que nós não podemos avaliar a exatidão histórica ou literária dos Evangelhos. Que a fé bahá'í acredita na integridade espiritual da Bíblia e que nas escrituras bahá'ís nós encontramos várias citações dos Evangelhos. Também encontramos referências a palavras e atos de Jesus provenientes de outras fontes. E todas estas citações são consideradas autênticas ao serem citadas pelas figuras centrais da fé bahá'í. Isto é o que eu tinha para vos mostrar nesta primeira sessão do curso sobre os Evangelhos. Foi uma sessão introdutória, como estava anunciado. Eu espero que tenham ficado com interesse para assistir às próximas sessões. Só referir alguns livros que serviram de base ao meu estudo. Este livro do Bart Ehrman teve uma grande influência, assim como este do Hans Kung. Depois livros do Carreira das Neves, o teólogo português que mencionei há pouco. Este livro sobre os gregos. Um livro que tem alguns capítulos que nos descreve como é que era o Mediterrâneo Oriental, aquele mundo greco-romano. E há também este livro, Light of the Kingdom, de Johann Borovica, provavelmente o livro bahá'í mais interessante sobre temas cristãos que alguma vez eu li. Além de livros, nós podemos encontrar na internet vários recursos, há vários vídeos sobre a redação dos Evangelhos, alguns estão em português. Eu depois partilho este documento convosco, vários links na internet que podemos encontrar. E claro, não posso terminar esta apresentação sem um agradecimento especial ao Adriano Macedo, um bahá'í português que vive na Alemanha e que fez a revisão dos slides, e ao grupo do Rochinol Canta, no apoio que deu na organização deste curso. Portanto, muito obrigado a todos, obrigado pela vossa presença. Muito bom, Marco. Muito bom. Muito obrigado. Parabéns. Como sempre, o senhor Marco Oliveira, inspirado, trazendo para nós assim informações incríveis. Não só nos deixou com esse gostinho de quero mais, como você pode ter certeza que a semana que vem estaremos todos aqui para continuar a tua sessão. Achei muito curta, muito pequena, pelo amor de Deus. Eu esperava mais. Eu espero que Foi perfeito, maravilhosamente. Muito obrigada, querido. ainda estavam habituados ao meu sotaque.
Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer algum comentário, por favor. Esse silêncio me assusta, Marco. Não, eu queria falar, posso falar uma coisa? Pode, uma coisa só. Não, é que eu, eu entendo que através da inteligência artificial você pode fazer uma análise mais rápida e talvez mais precisa dessa documentação. Hoje em dia está se usando muito para edição de filmes que transforma assim, entrevistas que demoram 10 horas e eles leem rapidamente o programa e depois apresentam uma análise de 10 minutos que o autor pode interpretar melhor e explicar melhor para os seus alunos, etc., ou colocar em documentos ou em filmes, etc. Então, talvez, no futuro muito breve, essas análises sobre os escritos do Antigo Testamento, que demoraram anos, séculos até, vários autores, podem ser feitos mais rapidamente e de uma maneira mais precisa. É só isso. Marco, tira a tela, por favor. Ou deixei de partilhar. Ah, assim. Ah, uau. Desculpa. Não. O problema da inteligência artificial é que ainda está nos primeiros passos. Tudo o que ela produz tem que ser validado, ser acompanhado. Mas, sem dúvida, que é uma ferramenta extraordinária. Eu sei que neste momento, mesmo para línguas perdidas, aéreas, não sabe o significado e como é que eram preferidas, neste momento há ferramentas com base em sistemas de inteligência artificial que conseguem decifrar esses textos antigos. A Roselena, o Eduardo está agradecendo, todo mundo está fazendo comentários, que nós só temos que corroborar que foi fantástico, Marco. Muito obrigado. Eu não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário para nós encerrarmos essa sessão. Agradeço a presença de todos. Janete, quer falar alguma coisa? Queria agradecer, né, porque isso demandou, com certeza, muita dedicação em cima da prancheta para os estudos, né, a leitura de muitos livros. E muito interessante, dando um eco, alguma coisa assim. Quando a gente vai acompanhando, não é, essa narrativa toda e ela vem ao longo da história, e ao final, quando você coloca, quer dizer, nós como Barrais, a gente tem a graça de ter tanto os escritos Barrais reforçando a questão da força espiritual e da inspiração divina e como Deus não abandona, né? Não abandona a humanidade e, ao mesmo tempo, quando ela coloca que essa perspectiva não é uma perspectiva apenas histórica, é uma perspectiva de fé. Então, isso, para nós, como nós temos isso, que eu acho que para os cristãos que acreditaram e que ainda acreditam nessa narrativa e a força que tem o cristianismo no mundo, só podemos entender que é uma questão de fé mesmo, né? E nós, como Barrais, temos dois motivos. Um pela perspectiva de fé, e temos ainda os nossos escritos que corroboram, explicam, não é?
E para mim também, apesar dos evangelhos terem sido escritos por narrativas orais, mas os primeiros, Paulo, por exemplo, que foi, né, principalmente para o mundo grego, escreveu, né, deixou, não foi só narrativa histórica. E daí pode ser que algum fragmento tenha sido pego e foi dando continuidade, mas é, só pode ser mesmo força divina, inspiração divina, porque as palavras que contém a Bíblia, que é sagrada, e Bahá'u'lláh corrobora isso, e as palavras dos evangelhos, né, principalmente esse mundo, esse movimento evangélico mais atual, que eles se baseiam bem nesses 4 evangelhos, são palavras de uma força descomunal. Então, para mim, só pode ser realmente a mão de Deus sobre, né, essas anotações aí e que leva para esse mundo cristão tanta força e que nós, Barrais, admiramos, né? Admiramos e muitos de nós, principalmente do mundo ocidental, e claro que aí tem o mundo, o mundo cristão, quando eu falo, é o mundo que veio lá da Judéia, né? De Israel hoje, e a língua, o aramaico, né? Quanta coisa foi revelada em aramaico e que a gente não tem conhecimento, mas, mas é isso, não tem como a gente negar essa força divina que nos inspira, inspira tantos crédulos, né? E há alguns movimentos, esses mais descrentes, que o pessoal questiona um pouco bem isso que você fala, né? Mas quem disse? É como se tivesse sido inventado, né? Então, muitos questionam quem afirma, quem pode afirmar que Jesus era esse, assim ou assado, como em muitos escritos se fala. Mas aí são aquelas pessoas que estão preocupadas apenas com a perspectiva histórica e não com a perspectiva de fé, né? E com essa força divina que quem está afim acaba se conectando. Muito obrigada. Muito, muito interessante. Muito bom. Parabéns, Marcos. Marcos. Posso só acrescentar uma coisa, Janete, que além dessa força que os textos têm, eles também são, dos textos que nos chegam do mundo antigo, são dos textos mais bonitos que nós temos. São textos muito, muito bonitos. Ia falar do Sermão da Montanha, por exemplo. São muito bonitos. Mesmo as narrativas do nascimento, há 2 narrativas distintas, uma de Lucas e outra de Mateus, são narrativas muito, muito bonitas. Portanto, a beleza que está ali é extraordinária. Há o episódio, por exemplo, da Maria, que vai visitar a prima, Isabel. E Isabel era mãe de João Batista. E a Isabel estava grávida. Já gravidez avançada. E a Maria, quando entra em casa de Isabel, a Isabel sente o bebê a mexer-se na barriga. E diz o texto que Isabel teria dito: bendita sois vós entre as mulheres, porque o meu bebê assim que te viu entrar, sabia que tu tinhas entrado em casa, porque tu és a mãe do meu Senhor. Ou seja, o texto a dar a entender que... e Maria não sabia que estava grávida, é como se a Isabel lhe estivesse a dizer. E o texto a dar-nos a entender que João Batista, a reconhecer a divindade de Jesus, ainda nenhum deles tinha nascido. E isso é dito com uma beleza que se apanha em algumas traduções ainda. Felizmente algumas traduções preservam essa beleza. Portanto, a beleza dos textos é um aspecto inegável, inegável.
Meus Quem queridos, muito publicou obrigado. recentemente esse texto que você falou, e realmente é muito lindo. Quanto ao livro do, oh meu Deus, que você falou eu estou ruim de memória. Ele está na Amazon, do Sim, Florencio. Frederico Lourenço, sim. Frederico Lourenço está à venda pelo Amazon. Uhum. Não tem nada a ver com Amazon, só sou Uhum. cliente. Então, quem É um, quiser, está lá, sim. R$ 137. Eu devo dizer que é uma tradição antiga, portanto, o texto é o tal escrito entre 300 e 350. Tem algumas coisas que estão ausentes, nomeadamente aquela frase: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Portanto, isto é, pela investigação histórica, somos levados a acreditar que aquilo teria sido algo acrescentado. Agora, nós temos um problema. Nós, Bahá'ís, temos um problema. Porque nós temos palavras de Abdu'l-Bahá a citar aquelas palavras atribuídas a Cristo. E, portanto, como é que fica a nossa posição? Eu aqui, é porque se vamos dizer não, então se Abdu'l-Bahá diz, é porque é exatamente isso, e não temos nenhum testemunho histórico. E, portanto, o nosso argumento a dizer isso é um argumento de fé. Eu aqui só vejo uma possibilidade de conciliar, que é aquelas palavras não são de forma alguma inconsistentes com a mensagem de Cristo, a partir do momento que são citadas por Abdu'l-Bahá. Mas isto já é uma opinião pessoal. É um dilema que fui enfrentando, crescendo, à medida que ia fazendo este estudo. Se Abdul-Bahá disse que é a conexão deles direta. Ele tinha o telefone vermelho. Bahá'u'lláh tinha o telefone vermelho. Abdul-Bahá tinha o telefone. Todos têm o telefone vermelho direto com Deus. Então, se ele diz que é. Amigos, obrigado. Agradeço bastante a presença de todos vocês. Marco, um abraço apertado para você, outro apertado para o teu pai. Como sempre, você foi incrível. Uma apresentação fantástica. Allahu Akbar. Um abração para todos. Iola, a Karine, Sorabi, Miguel, Janete, Sinara, Maria Tereza, Roselena, a Regina, Guilherme. Espero vocês semana que vem, com certeza, com o senhor Marco Oliveira, dando continuidade a esse assunto fantástico. Marco, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Até. Próxima semana aí já vai ser uma hora